Bem-vindas a mais um Empreendedorismo para Gostosas. E hoje eu não tô sozinha, hoje eu trouxe um papo muito bom aqui para vocês. Eu tô com a Rafa. Rafa, muito obrigada por aceitar esse convite. Eu tô muito feliz de você estar aqui. Gente, prazer é todo meu de estar aqui com você, falar sobre o que a gente vai conversar hoje, sobre dinheiro e principalmente para esse público maravilhoso que são mulheres empreendedoras Que e a coisa gente boa. tá aqui para contribuir. Coisa boa, coisa boa. E como você falou, deu spoiler que o nosso papo hoje vai ser sobre dinheiro. Eu não me aguento, eu não me Nossa. aguento. Hoje o papo vai ser sobre dinheiro e eu tô muito animada para falar sobre isso com você. E antes eu quero só começar te apresentando, né? Porque você não é pouca coisa e nós temos aqui uma longa biografia para contar sobre Rafaela Cerqueira, que é consultora, empresária, mentora de empresários com mais de 6 anos de experiência no mercado financeiro, atuando com desenvolvimento de performance financeira para negócios e vida pessoal. Especialista em finanças, então assim, hoje o assunto ele é sobre dinheiro e é com uma especialista em finanças comportamentais e modelagem financeira, direciona empresários a tomarem decisão com mais clareza, estratégia e inteligência comportamental para ir além das planilhas e dos números. Criadora de uma metodologia própria, baseada em inteligência estratégica, técnica comportamental e espiritual, já impactou empresários focados em transformar lucro em segurança financeira e patrimônio consolidado. Sua trajetória inclui liderança nacional no setor financeiro e participação na expansão de uma multinacional de consultoria, consolidando uma das maiores operações no Nordeste entre as principais do Brasil. Hoje, ela tem o Roller Club e desenvolve empresários de alta performance com foco em geração de valor, identidade e tomadas de decisão estratégica. Não é pouca coisa, né, Rafa? Estamos no começo, estamos em construção. Ah, não, e assim, Rafa, eu não perguntei para você antes se a gente pode falar sobre a sua idade aqui. Podemos? Detalhe, dizem que Quantos próximo anos? para mulher nunca se pergunta, mas hoje eu tenho 25 anos. Ai, Rafa, isso é Acabei de incrível, completar. sério. Não, sério, Rafa, isso é incrível. Toda vez que a pessoa fala assim, ah, é porque a geração Z, não sei o quê, a geração Z, não sei o que lá, aí eu lembro de você. Eu falo, cara, não tem essa. Olha a Rafaela. E É aí isso, eu né? Deixa eles não sabem. é isso, assim. Ah, muito bom. Rafa, hoje, ó, quero começar te perguntando, pra gente começar, eu gosto muito de perguntar as histórias, né? Porque tem muitos caminhos que levam a gente para os caminhos que a gente acaba seguindo, né? Aham. E como a gente falou aqui, vamos falar de dinheiro, você tem essa especialidade toda em finanças, e eu queria te perguntar como é que você chegou nessa ideia de trabalhar com finanças, né? De onde surgiu essa ideia e como que você descobriu, não quero trabalhar com dinheiro? De onde surgiu isso? Olha, eu poderia falar que é faculdade, a gente vai tendo ali, contato com áreas que despertam a gente, mas na verdade o que me motivou a querer trabalhar com dinheiro e negócios foi uma experiência pessoal em casa, Ah, né. Eu sempre vi ali meu pai é um empreendedor, né, desde cedo, eu vi ele saindo de casa muito cedo, chegando muito tarde, e trabalho duro mesmo, né. E eu ah, queria entender por que tanto trabalho e por que a gente vivia uma incoerência financeira, né. ah, Era um cenário bem complexo e eu sempre fui muito questionadora. Eu queria muito saber como as coisas funcionavam e ah, também muito ambiciosa. Então eu ah, queria saber como as coisas funcionam e qual que é a melhor forma delas funcionarem. Então eu comecei a ah. direcionar tanto os meus estudos como o desenvolvimento de habilidades para esse lugar, né. Tá, Primeiro de entender e depois principalmente em cuidar da minha família. Então esse foi o legal. principal motivo para: eu quero resolver a vida financeira das pessoas". Legal, legal. Acho isso muito legal, porque isso se conecta muito com o que eu até contei no último episódio da minha história, que às vezes a gente cresce com o empreendedorismo em casa, vê as pessoas vivendo com isso, mas vivendo com esse caos, né? Eu acho que Sim, o dinheiro é legal porque o dinheiro é importante nessa vida empreendedora, porque a gente acaba passando muito por isso, né? Essas sim, flutuações do dinheiro acabam mexendo muito com o empresário, com a empresária, com a família, né? total. E tem uma coisa que é muito importante, né, falando do cenário Brasil, Uhum. quem que ensinou a gente a empreender? E mais, qual que Sim, é a matéria na escola que tem sobre finanças? sim. Hoje existe um movimento de buscar, mas ainda assim são em escolas particulares, é num cenário muito mais exclusivista, onde existe um pouco desse tema, Uhum. mas os empresários de hoje não tiveram contato com alguém que ensinasse
como lidar com dinheiro, a gente sai da escola, da faculdade, vai para o primeiro emprego, a gente está sendo direcionado a declarar um imposto de renda que a gente nem sabe do que se trata, para que funciona, o que é feito com Sim, esse recurso. Então, eu acho que o primeiro problema começa nesse lugar de escassez educacional. sim. E aí a gente vê uma oportunidade que é gerar soluções para Uhum. pessoas e fazer dinheiro com isso, mas não Legal. necessariamente tem esse contexto de técnica, de como fazer com que isso de fato gere retorno, Sim, esse né? dinheiro te dê segurança, né, Te dê também. segurança, que ele resolva uma questão, né? Algumas Sim, questões. sim, Então, o brasileiro, ele de fato é bem otimista, sim. bem persistente, mas a gente esbarra com lugares muito básicos que faltam para que as pessoas tenham mais sucesso. É por isso que a gente tem um lugar bem triste de analisar, que é 80% das empresas fecham antes dos 5 anos, né? Sim, sim, é duro, é duro. É, Mas ainda falando sobre você e sobre a sua trajetória, né? Como é que foi pra você? Como você estava falando aqui, então é difícil às vezes de ter informação sobre sim. isso. Como é que foi? Como que você começou a construir tua base e esse começo aí de aprender sobre isso? Olha, eu vim de uma família muito simples, então, para mim, a única forma de vencer na vida seria estudando, e estudando muito, Tá. né? Então, eu coloquei na cabeça que eu precisava me destacar nesse lugar de estudos, enfim. Então, me dediquei para a faculdade. O meu ensino médio também foi um ensino médio técnico voltado para administração empresarial. Aham. E aí, eu fui para a faculdade fazer gestão. E lá dentro, e assim, durante o processo, antes mesmo de entrar na faculdade, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Tá. Trabalhou com Então, o quê? no primeiro emprego, eu fui Hum. caixa de uma lanchonete. Uau, tá. Então, foi meu primeiro contato com dinheiro ali, né? Eu era Legal. muito nova, eu era assistente, e aí eu fui me desenvolvendo e o meu patrão, ele viu que eu tinha mais habilidades do que só trabalhar com caixa, principalmente com atendimento. E aí Tá. foi minha primeira promoção. Eu saí Aos de 15 anos. Isso, eu saí de caixa para supervisora, então Tá. ele também morava à distância, então comecei a entender sobre gestão, relatórios, passar ali esses feedbacks de produtividade, caixa e relatório. Hum. Tudo bem, foi um lugar simplório, mas que é a realidade de muita gente hoje, que sustenta o país. Sim. E a partir disso eu comecei a ver que eu tinha a vontade de olhar para isso. Eu passei por um estágio em uma indústria, eu fui assistente, logo depois desse emprego, né? Eu fui assistente numa indústria de materiais esportivo, em que eu estava diretamente ligado ao CFO da empresa. Então, era Tá. mais de 80 funcionários. Então, esse lugar de Legal. entrada, por mais que eu não tivesse uma posição, estar com a postura de quem quer aprender muda tudo. Ah, com certeza. Eu acho que isso é o que me trouxe até aqui, né? E tá aqui Legal, conversando com você também. legal, Eu me vejo nesse lugar de tudo é uma oportunidade de aprender. E eu tinha legal. certeza que a única coisa que ia me tirar desse cenário de onde eu vim era o aprendizado. De fato, entender como as coisas funcionam, estudar sobre isso. Então, cada Legal. reunião que eu tinha oportunidade de aprender, de ouvir, de questionar, eu voltava para casa com um relatório de um monte de nomes que eu tinha que descobrir o que significava, Que porque eu tinha certeza que em incrível. algum momento eu estaria naquela posição. Eu Tá, sempre me via assim, tá. Você nunca né? duvidou? Não, eu tenho algumas certezas, Tá. e às vezes elas são até meio malucas, mas eh, sobre o meu sucesso, não. Eu tenho Legal. dúvidas sobre algumas outras coisas, Uhum, mas eu acho que alguém que é disponível para aprender, tem coração ensinável, tem uhum. muito menos barreiras de chegar em um determinado lugar, Perfeito. né? Não é a minha técnica. A gente treina para isso, né? A Uhum, gente se desenvolve, mas estar atenta ao processo de aprendizado o tempo inteiro. Então, estou aqui conversando contigo, eu estou uhum, aprendendo sobre a sua postura, sobre a sua condução, sobre uhum, como você se diverte no momento que é uhum. trabalho também. Então, tudo isso para mim é aprendizado. Sim. E... Rafa, que energia de gostosa 100%, hein? Ai, eu adorei isso! 100%. Sim. Muito incrível. Aí foi isso, eu fui para a faculdade, eu fui direcionada dentro da faculdade. Tem aqueles programas estudantis, né, para a Tá. gente se desenvolver.
E aí foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras palestras e Tá. comecei a palestrar em empresas sobre ambiente organizacional. Eu Na também faculdade você começou a palestrar? exato, porque eu fui Tá, escolhida, né, dentre tá, os estudantes para participar desse programa de desenvolvimento. tá. E aí eu representava alguns temas. Eu Uhum. também fiz psicologia, né, não Tá, concluí a formação, mas comecei. E eu tá, falava sobre ambiente organizacional, sobre tá. clima, construção de cultura. Legal. Então, Você acha que a sua passagem pela psicologia afetou alguma coisa, cem por como cento, você vê hoje, dinheiro, a vida, cem por empreendedorismo? cento, 100%. E a minha abordagem é bem diferente, né, do que Sim. o mercado, inclusive que eu estou inserida, todo o mercado financeiro. Uhum. Vim de uma bagagem aí muito legal dentro de um multinacional, contato com grandes players do mercado. E é Legal. diferente, porque eu acredito que o dinheiro ele é muito reflexo do que a gente se torna, da forma como a gente pensa, como a gente decide. Legal. E isso explica muito as nossas decisões, Tá, né? Os nossos hábitos. Eu fiz algumas especializações em finanças comportamentais, em neurociência, para linkar esse movimento. tá. E aí, depois de ter contato com isso, de prestar serviço em outras empresas, Uhum. da própria formação, eu me vi diante do desafio que foi o que colocava aquele quentinho no coração, que é, Sei cara, o você seu precisa aprender a entusiasmo. resolver isso. Uhum. Que era a minha família, Tá, eu me vi de novo ali na frente do meu pai, tendo aquela dificuldade, que era gerir o negócio, ele era tecnicamente absurdo, de muito bom. tá. Meu pai, assim, eu entendo muito, muito mesmo, Era o que o de negócio carro. dele? Carro? Tá. É, era um centro automotivo, era mais voltado para funilaria e pintura, e eu sou muito curiosa, então Legal. eu queria entender como funcionava cada peça, a textura, cada produto, cada fornecedor, então não era aquela pessoa que queria só a planilha, eu queria entender Tá, como funcionava. tá, Então, tecnicamente, ele é uma das pessoas que eu realmente admiro muito nesse cenário. tá. Mas, se você ser bom tecnicamente, não significa que você vai gerir muito bem o negócio, Sim. porque construção de riqueza demanda várias habilidades. Muito. É, essa é uma questão que eu vejo muitos empresários, muitas pessoas mesmo passando por isso, que é você sair de ser um especialista para efetivamente ser um empresário e alguém que consegue gerir um negócio e fazer vendas e lidar com toda essa complexidade. Sim, é bem diferente, porque o especialista, ele está focado numa única coisa. Sim, E o empresário não. A cadeira do CEO, ele já demanda 3 atividades, três bolas, né, que não pode tirar o olho, que é vendas, operação e financeiro. isso. Então, você é muito bom tecnicamente, mas você não consegue desenvolver um time comercial, dificilmente você vai ter escala. Sim, Você é muito bom tecnicamente, mas você não consegue lidar, com o seu financeiro, você não vai saber se você está pagando para trabalhar ou se de fato você vai conseguir construir riqueza. sim, E a sua operação, se tecnicamente ela não se tornar tangível para escalabilidade e conversar com o cliente, dificilmente você vai chegar numa escala de grande porte, né? com certeza, com Então, certeza. precisa rodar muito bem isso. E eu vi dentro da minha casa, falei, caramba, eu tenho todo esse conhecimento. Eu já Sim. ajudei várias outras empresas, Uhum, estive dando conselho para outros empresários, uhum, e eu tô vendo meu pai bater cabeça. Deixa eu sim. entender como é que funciona. Então, essa foi minha primeira experiência como empresária. Porque Você antes, ajudando ele. exatamente, porque Tá, antes era sempre prestando serviço, era como tá, consultora, conselheira. Então, eu falei: "Espera aí, tem um negócio diferente que dá para ser feito", né. tá. Eu vi que dava para ter escala, dava Uhum, para ter margem e tá. precisava ter uma forma de ter recorrência. Porque eu via meu Legal. pai correndo atrás do rabo todos os meses de: Tá. "Caramba, vou abrir a porta da lojinha, será que vai entrar um cliente esse mês?". Uhum. E essa é É, a realidade de muitos muita empresários, gente. Sim, muitos, né. sim. Eu vou trazer esse termo de, na verdade, essa é a realidade de muitos autônomos, porque o É. empresário, Uhum. ele já resolveu demandas básicas como essa. Porque Sim, para a empresa verdade. rodar, o nível de processos que ela precisa ter, Sim, precisa ser cíclico, né. sim, sim. E aí eu comecei a de fato aplicar tudo aquilo que eu tinha e
e que já era muito diferente do que a faculdade traz, porque a faculdade não traz pra gente o que é decidir em alta pressão, quando Não, você está com boletos altíssimos sobre sua responsabilidade. não. E eu não entrei como prestadora, eu entrei como sócia. Você entrou como sócia do Como seu pai. sócia, exatamente. Tá, Até porque eu precisava de autonomia para fazer o que tinha que ser feito, né? Para tá. negociar, para gerir contrato, enfim. Uhum, tá. E aí a gente começou a viver algo muito diferente, muito Imagino. E diferente. essa relação sua com seu pai se transformou de alguma forma? Olha, foi muito legal porque no início, o meu pai, ele é um homem rústico, Tá, ele é um homem duro, tá, ele acreditava que ali não era lugar de mulher, automobilismo, essas coisas. tá, Mas ele percebeu que, assim, talvez eu fosse a única que pudesse ajudar ele. tá. E eu acho que isso é uma grande dor, porque principalmente quando a gente fala de financeiro, Uhum. é um lugar de alta confiabilidade E sensível, né? e extremamente sensível. O Sim. empresário em si, ele tem muito receio de falar que tá doendo, que não tá sabendo lidar, que Uhum. tem potencial, mas quando ele olha para as finanças, ele tá vendo que, cara, não tá coerente. Sim, Ele acredita no produto, mas ele não vê a conta bancária caminhando do mesmo nível de sim. solução que ele entrega. Uhum. Então, isso mexe com o nosso ego, Claro. mexe com a nossa segurança, a nossa Uhum. autoestima, Sim, porque a maioria dos empresários, eles começam com esse desejo de eu quero resolver uma dor, sim. né? E aí você Uhum. tá colocando toda a energia, são muitos all-ins que a gente vai dando para fazer o negócio dar Muitos, certo. muitos. E às vezes as coisas não saem como esperado. E Não, ok, mas assim, geralmente não saem, né? geralmente não sai. E quando a gente fala de dinheiro, é um lugar mais sensível ainda, Sim. porque ele não traz a felicidade, mas ele traz facilidade. É, traz uma base que você precisa para poder fazer qualquer coisa, Te né? dá poder de escolha. É. Tudo Vou me que a gente quer submeter a isso fazer. ou não, porque eu Isso. posso decidir, Sim, vou, vou manter esse funcionário ou não, sim, que eu posso pagar por isso. sim, com Quanto custa a certeza. minha hora? Quanto custa meu sossego, minha liberdade? Com São certeza. conversas que você só consegue ter quando você tá vendo o seu número. Muito, Então, muito. essa é a principal dor, assim, que eu consigo trazer. E aí, meu pai estava sentindo ela há Entendi. muito tempo. E aí, ele trouxe essa flexibilização. Tá, Eu entrei para o negócio, fui entender da operação. Eu não acredito que um empresário de sucesso que vai fazer um negócio de grande escala, ele consegue viver isso sem entender como funciona a operação. sim, Precisa saber o teu produto, você precisa saber o detalhe, conhecer teu sim, fornecedor, tá na ponta. sim. Qual que era o tamanho do negócio do seu pai? Era minúsculo, era na Tá, garagem de tá, casa, tinha uma média de recorrência de 4 carros tá. quando eu entrei. Uhum. E aí, quando eu fui para operação, eu comecei a entender que margem que a gente poderia ter se a gente aumentasse a Tá, escala aumento fixo também, que tipo de modelo de negócio a gente poderia fazer para que a gente tivesse uma previsibilidade e também um lucro em que mudasse a nossa vida. Porque não adianta você só ter faturamento alto. Do que adianta você ter faturamento alto se na retirada para você viver, porque assim, empresa foi feita para enriquecer o dono. claro, com certeza. A gente tem que parar com essa coisa de que é só. Gente, a gente precisa ser útil. Mas é uma utilidade que responde em alívio. Muito, muito. Tem uma coisa que o Flávio Augusto fala, que sempre que eu tô trabalhando, e isso eu vejo empresários mesmo, assim, as pessoas que têm negócios até grandes, que ainda Aham, tem essa dúvida. E o Flávio, uma vez eu escutei ele dizendo, eu achei genial, que é, sim. antes de qualquer coisa, você tem que entender o que que você quer com o seu negócio, se é um negócio, um hobby ou caridade. Total. Quando isso se embanana, já era. É, e se você quer um negócio, você vai ter que se disponibilizar a aprender outras habilidades, porque não é só o que você sabe que vai levar ele para o próximo nível. É, Então, o empresário ele vai ter que aprender sobre finanças, ele vai ter que aprender sobre vendas, ele vai ter que aprender sobre operação. sim, E se talvez você é bom tecnicamente e não quer passar por esse processo, sim, que é esticamento o tempo cem inteiro, por e tá cento tudo bem não querer. sim, É melhor você prestar serviço para uma grande empresa, vai te remunerar claro. bem, todo mês você vai saber que seu dinheiro tá ali, É né? outro jogo, esse joga É outro outro jogo. jogo, É, ok? uhum, Mas o empresário não. sim, E aí a gente
começou com esse negócio, em menos de 6 meses eu já tinha conseguido fechar alguns contratos muito significativos Uau, para aumentar a nossa demanda tá, e principalmente manter o nosso custo. E aí a gente legal. foi para um galpão de 1.000 metros, era uma Sério? sim, uma Uau! média de 150 carros e não mais 4, isso em Gente, 6 meses, foi um crescimento muito rápido. nossa, Rafa, que Sim, fantástico. E como e foi a sensação? caramba, Que ajudar teu pai, é né? diferente quando você está resolvendo a sua dor, quando você está resolvendo a dor da sua família, Sim, porque tem muito coração aí dentro, muito. tem muito coração aí dentro. Uma vez prestando serviço para outras pessoas, você está resolvendo o problema, tá resolvendo o Sim. problema, vamos resolver, traz um alívio, é legal, mas Uhum. quando você está vendo a sua família, É, sabe, conquistando o primeiro carro, nossa, uma casa boa, uau, sabe, podendo é uma sensação de dever cumprido, de eu tô kit. nossa, E tô arrepiada. é, era isso, assim, que eu sentia. A gente foi para um lugar de visibilidade, principalmente com grandes marcas, Que legal, locadoras em São Paulo, enfim. demais, E a gente tinha uma margem muito legal, né, uma média de incrível, 40%. Então, incrível. para um negócio de 6 meses, margem de 40%, essa recorrência é Tá, começar a resolver a vida, né. com certeza, com certeza. E aí a gente começou a crescer muito. E apesar de eu ter o know-how, já ter prestado serviço em outros lugares, quando desceu, tem os seus sentimentos. É diferente. É Sim. diferente, porque é o risco que você toma, é o seu sonho que está na reta, são as Uhum. pessoas, quando você está na posição de liderança, você está liderando, a gente estava com uma média de 17 funcionários nesse momento. Uau, Então de são zero 17 para 16. famílias. Sim, é uma Exato, não é um responsabilidade funcionário, gigante. É, né. Então assim, se você atrasa um salário, sim, é uma família inteira impactada, é um sim, outro peso, claro. né. E aí eu pedi ajuda, eu pedi a opinião externa de um consultor financeiro para saber se os nossos números, nosso crescimento como que estava, o que Tá, que a gente precisava fazer para a gente crescer mais, principalmente porque, eh, você vai você vai crescendo muito rápido, além da sua cabeça não estar preparada, sim, é uma nova realidade. sim, sim. Então eu senti essa insegurança de: "Olha, o que eu estou fazendo, tá certo? Tem alguma forma de otimizar? Tá melhor?" Tá. E isso é uma coisa que, assim, se todo empresário fizesse, acho que a Uhum. gente batia muito menos cabeça. Claro. Ó, você naquela época, você já teve essa visão de trazer alguém de fora Sim. para analisar teus números. E a gente foi aumentando os passos de compromissos, né, Tá, muito maiores e tudo mais. E eu tinha o número, mas eu precisava de uma validação, tá, porque eu era essa validação para os meus clientes, sim, né. Então, sim, quando você tá eu costumo sempre falar: "A gente precisa buscar mesas em que a gente é o menor". sim. Porque tem sempre uma percepção que você não viu ainda, tem uma visão que não chegou, É, e principalmente nesse lugar de negócio, é. né. Mas, demanda muita humildade de você chegar numa mesa que você se sente menor, que você sente que dá aquela expansão de realidade que você percebe: "Tenho tanto para aprender ainda, tem muita coisa que eu não vi ainda", e aí você tem que lidar com esse sentimento, né. Total, a gente se compara muito, É, mas precisa precisa se abrir. muito. Eu acho que o grande jogo é se abrir o tempo inteiro. Eu não sei de todas as coisas, Uhum. e tem alguém que sabe mais do que eu, e se eu aprender com essa pessoa, eu vou encurtar o meu caminho. Incrível. Então eu acho que isso é um pensamento que me gasta muito menos energia do que pensar que eu vou dar conta de tudo. Sim. Eu não gosto de pensar nisso, não tem pra que dar conta de tudo, né. Tem tanta gente É, boa pra gente fazer parceria, por que que a gente tem que dar conta de tudo? tem. E às vezes, o processo que ia demorar mais, você pode demorar menos, né, você pode ter uma perspectiva que não teria como você ter sozinho, né. Cada um tem uma história muito É, única. por que que eu vou demorar só pra dizer que eu fiz isso sozinho? Eu quero o resultado, eu quero a Sim, grana, eu com quero certeza. resolver minha vida, quero resolver a vida da minha família, então vamos que vamos. É isso. E Rafa, eu queria entrar um pouquinho no seu método mesmo, né. Então falar um pouquinho sobre como você vê
o dinheiro, o que que você aprendeu com tudo isso e como que você porque o que eu gosto muito de quando a gente conversou e dos papos que a gente tem é que você vê Sim. dinheiro e principalmente dinheiro para empresários de uma maneira muito particular, né. Como explica para gente um pouquinho do seu método. Hoje eu tenho um método voltado para empresários, né, esse é o Sim, foco de crescer a empresa, transformar lucro em patrimônio, mas principalmente considerar de onde a gente está partindo e para onde a gente está indo. tá. Uma coisa que eu bato muito de frente com o mercado é que o mercado está olhando só para o número, Tá. só para o DRE, o DFC e a carteira do investimento. E eu não acredito Uhum. nisso. Até porque tudo isso é reflexo de um desejo, ou uma dor latente ou um desejo ardente. Sim, Então, das duas, uma. Ninguém acorda. Ah, eu vou abrir uma empresa, vou arrumar uma folha de pagamento de R$ 80.000 mais um Simples Nacional, porque eu tô sem o que fazer. sim. Não. As pessoas querem resolver as próprias dores. O Elas querem Simples alcançar. Nacional e o imposto, aí se ninguém Não, acorda dia mesmo. 20 tá ali, ó, batendo na porta. Ninguém É, acorda. Ai, gente, eu queria ter a pressão de uma folha gigante. é, Não. sim. Então, eu, além da minha experiência pessoal, eu também sou consultora financeira e eu tive no Tá. conselho de algumas empresas, montando planejamento financeiro desde a parte de pessoa física até jurídica. Eu vi que a grande dificuldade que as pessoas têm Uhum. está sempre entre o computador e a cadeira, Sim, né? As onde pessoas... moram os problemas. Exato, entre o computador e a cadeira. Sim. E isso é bom. Uhum. Eu tenho uma filosofia que eu penso assim, se o problema está em mim, a solução também tá. Perfeito. Então, o que que eu via? As pessoas abrem empresas Sim. para resolver os seus problemas, Uhum. para ter lucro, crescer o negócio e muitas vezes elas não têm tão claro o porquê elas estão fazendo aquilo. Uhum. Então eu faço dívida cara, Sim, porque eu tô com a sensação de que estou crescendo. tá. Eu compro um carro que eu não preciso para mostrar para as pessoas que eu estou vencendo. Uhum. Eu compro uma casa num lugar que eu não gosto para dizer que eu tenho patrimônio. Perfeito. E eu vivo um padrão de vida que sequer faz sentido Uhum. para parecer algo que eu não sou. Isso Tá. acontece muito. Uhum. E aí é onde, se você está alinhado com o seu objetivo, você começa a aprender a dizer não para essas coisas, para essas provocações, que a gente Sim, vive no mundo consumista, claro. né? A hipermodernidade é o tempo inteiro, a gente tem que estar mudando, a gente está trocando, a gente tem que estar se reinventando, e isso envolve custo, tudo tem a ver com dinheiro. Sim. Então, mesmo mecanismo que faz a gente dizer não para um doce Uhum. fora do horário, ah, um cigarro a mais ou a Uhum. menos, Uhum. a quantidade de álcool é também o mesmo mecanismo que faz com que a gente tome decisões melhores com o nosso dinheiro. Muito legal. E isso precisa ser considerado, Uhum. não só na pessoa física, que é onde eu tiro, os que tiram Prolabore, né? Porque a gente já Uhum. começa por aí, Sim, que sim. nem todo empresário tira, deveria, né? Uhum. Isso é básico, mas as pessoas. Por isso que é tão fácil ter sucesso no Brasil, porque as pessoas erram no básico. Então, quem faz o básico bem feito começa a ter esse resultado muito mais rápido. Sim. Falta Então, muito conhecimento, falta né. muito conhecimento, É. falta autoconhecimento para se perceber nesse lugar também. Sim, sim. Então, hoje o mercado, você pega uma consultoria financeira padrão, então vai Uhum. olhar seu DRE, seu DFC, vai entender do seu valuation, vai entender ali quanto que está valendo sua empresa, quanto que você pode retirar por mês e tal. Uhum. Mas dificilmente ela vai considerar o porquê que você quer fazer com que essa empresa dê certo, Legal. Que é o lado da do psicologia ali que lado da você psicologia. tá. E isso é importante porque na hora de alinhar metas e resultado, o que vai Uhum. fazer você levantar da cama muito mais disponível para você engolir sapo, liderar o seu time de forma diferente para que os resultados sejam diferentes, é o seu porquê. Com certeza. É o seu porquê e principalmente, estando nessa cadeira de responsabilidade, descobrir quais são os seus mecanismos de tomada de decisão, Uhum. isso é crucial, principalmente qual que é a sua visão sobre dinheiro. Legal. Então, tem muitos CFOs.
Uhum. E a maioria dos CFOs entram no lugar do... Eles são vistos como os chatos da operação. Sim. É aquele cara que retém o custo, Que que diz corta não. a onda, que joga o balde de água fria. Que é a pessoa que chega, o CEO chega ali e fala, eu quero comprar isso aqui. Aí tem que Aí ele ver se fala, o CFO vai se liberar. vai liberar. Sim. E eu não acredito que precisa ser dessa forma, porque se a gente está Uhum. alinhado com o mesmo propósito, Sim. o cara que vai trazer o dado do número, ele vai conversar como tornar isso possível para o time comercial. E essa é a Legal. grande dificuldade que a gente vê, inclusive empresas que faturam múltiplos milhões. Eu Uhum. tenho clientes que têm também já faturamentos acima de 200 milhões no ano e Uhum. que têm essa dificuldade de conversar entre o financeiro e o comercial. A Certo. operação extremamente técnica, o comercial querendo bater na mesa para vender, mas Uhum. precisa também de estrutura para fazer isso da melhor forma, Sim. e eles não se conversam. Tá. E quem que precisa mediar isso? O dono do sonho. Lindo. Quem que é o dono Perfeito. do sonho? É o CEO. Não nasceu no seu coração? Não é por isso que você levantou? Sim. Então você vai precisar aprender a entender dos números, entender das pessoas, para tomar uma decisão coerente. Muito legal. Aí você não parte da planilha, você parte do porquê, do Do sentimento. porquê, e a planilha vai responder isso. O Legal. método vai trazer o como fazer, né? Legal. Então Uhum. eu olho sobre esse viés e a gente vai muito mais profundo, que é para entender também por que que as pessoas querem o que querem. Na hora Legal. de tomar uma decisão importante, é minha necessidade de ser visto ou de fato tô respondendo ao meu porquê? Muito bom. E você faz isso dentro da empresa? Dentro da empresa, a gente Uhum. tem um método em que olha também para o treinamento, tanto do Tá. time de vendas quanto do time financeiro, né? Uhum. Desde o BPO, que são empresas menores, Tá. até a parte de trazer um alinhamento do CFO para toda a operação. Uhum. E coloca o CEO de fato nessa cadeira de governante, Legal. porque esse é o papel dele, né? Legal. E eu vejo que tem muitos que delegam, então se é o CFO, você que tem que tomar as decisões financeiras. Não é bem assim, Sim. né? Isso precisa ser traduzido para uma boa tomada de decisão, Muito bom. né? Então precisa haver um alinhamento. Isso é um choque cultural que a gente vê em muitas empresas, desde a menor. Isso aconteceu na minha com meu pai também, É, porque ele queria dar desconto para o cliente tá. absurdamente, e eu sabia Uhum. que aquilo ia mexer na nossa margem. Tá. Então eu tive que ter conversas difíceis com ele. Pai, se você for por esse caminho, o Uhum. nosso BREG, que é o nosso sonho Sim. grande, no Uhum. final do ano, ele vai acontecer isso, isso e aquilo. Então, vamos alinhar de uma outra forma para que a gente cumpra o nosso combinado Uhum. e não a sua necessidade de ser aceita pelo cliente? Isso é Legal. difícil. Quem fala disso? Muito. Rafa, você falando parece que é um pouco assim, se a gente estivesse falando de emagrecimento, seria uma dieta restritiva que no final você engorda tudo de novo, Versus versus reeducação alimentar. reeducação alimentar. Você faz uma Exatamente. reeducação alimentar com o empresário e com a empresa. Exatamente. E aí, a partir disso, a gente começa a fazer com que esse lucro, ele de fato construa um patrimônio que traz liberdade para o empresário e fala assim, não, hoje não faz sentido eu tocar dessa forma, posso mudar o modelo, posso mudar o time. Legal. E mais, se eu vier faltar hoje, como que tá a minha família, que é o meu principal porquê, Muito bom. né? Muito bom. Que são muitas horas dedicadas para fazer o negócio dar certo, Com né? certeza. Quando a gente entra para o negócio, quando a gente se torna empresário, a gente vê que 8 horas por dia é meio período. Nossa, Como é? Não é isso? É estágio. É estágio. Trabalhar 8 horas por dia nas férias. Exato. Então, assim, Sim, a construção de riqueza, ela vem do desequilíbrio dessas habilidades. sim, Não, sim. não vai ser simples, É, mas ele não precisa ser sofrido, porque o sofrimento ele vem do desacordo. muito legal. Quando eu estou de acordo com isso, não é Uhum. nem sacrifício. Eu estou alinhada a passar por isso. Então, esses Muito legal. alinhamentos precisam acontecer e é diariamente, porque são pessoas. Quem está na cadeira e quem está recebendo ordens. São Muito pessoas, bom. são pessoas, são pessoas, são pessoas. E o número, ele vai ser a coisa mais simples de resolver se as pessoas estiverem alinhadas. Nossa, muito bom, Rafa. Muito bom, muito bom. E aí eu te pergunto, 25 anos, já resgatou a empresa do pai, já trabalhou em multinacional, já ganhou um monte de prêmio. E agora, quais são seus planos? O que vem depois? Olha, eu estou com um projeto muito legal que já está em andamento para transformar essa conversa que a gente está tendo aqui hoje sobre a mentalidade
do CEO, alinhamento do CFO com o time comercial, do C-Levels, e Legal. principalmente levar essas empresas para um novo patamar, tanto de margem, de escalabilidade, de construção de liberdade financeira para um lugar seguro. Então, Tá, hoje eu tenho um clube de negócios com empresários, em que a demais. gente traz isso para a prática, para a realidade, torna essa uma conversa natural, Muito que bom. já é um impacto social que eu sempre quis. Eu Uhum. quis que as pessoas conversassem sobre isso no dia a dia. As pessoas falam de negócio, mas ninguém está disposto a abrir a própria carteira. Ninguém fala do CPF. Sim, E sim, no final do dia, quem sofre é o CPF, sim, né? sim. CNPJ você vende, você compra, você abre, você fecha, Uhum. mas o CPF é o que você vai dormir e vai acordar com ele. Sim, é verdade. Então, eu tenho esse projeto onde eu direciono esses empresários, a gente entra na operação, Uhum, desenha, melhora, corrige, mas uhum. principalmente a gente traz visão do que seria um cenário ideal, inclusive Hum. para chegar no momento onde essa empresa ela possa valer tanto, essa construção tenha tanto sentido, em que ela possa ser um mecanismo de liberdade financeira, não só no mês, né? Legal. Mas uma venda, uma fusão, uma aquisição, um Uhum. M&A, quem sabe um IPO, Um equity. um equity, né? Muito bom, A Rafa. gente tem alguns players que falam sobre equity e tudo mais, mas eu não Uhum. vejo muitas pessoas falando quais são os indicadores, o que que a gente precisa mudar na gente para se transformar num fazedor de M&A, num fazedor de fusão. Muito Então, bom. esse é meu projeto. São para empresários que querem chegar nesse patamar. Exatamente. Querem chegar, né? E independente do tamanho do negócio, se você tá com a visão correta, é só uma questão de tempo para que ele chegue lá. Muito bom, E o que falta é isso, a visão mesmo. muito bom. Rafa, eu quero te agradecer muito por esse papo, foi muito enriquecedor, eu adorei, sempre adoro te escutar falar, e estou muito feliz de compartilhar essa conversa aqui com todas hoje. Uma grande inspiração, uma grande gostosa aqui, né, gente? Falando com a gente. E quem quiser te encontrar, conhecer mais o seu trabalho, Rafaela Cerqueira com PH, Rafaela Cerqueira com PH, no no, Instagram. no Instagram. Lá eu falo, eu tenho essa conversa fiada, porque não é paga. Ah, muito Tenho essa bom. conversa fiada e a gente conversa sobre isso, a gente fala mais sobre o que eu penso e principalmente como a gente pode se ajudar, ajudar outras pessoas, transformar os nossos negócios numa ponte para a liberdade. Lindo, lindo demais. Obrigada, Rafa. Obrigada, Bia. Isso é tudo por hoje, gostosos. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem, hein?